Discurso do método. Desejando então somente dedicar-me à busca da verdade, eu pensei que fosse necessário que eu fizesse o contrário, rejeitando como absolutamente falso tudo o que me pudesse despertar a menor dúvida, para verificar se, após isso, restaria alguma coisa em minha crença que fosse completamente incontestável. Assim, como nossos sentidos nos iludem algumas vezes, supus que não existia nada da maneira como os sentidos nos fazem imaginar, e como há homens que se enganam ao raciocinar, ainda que sobre os assuntos mais simples de geometria, e cometem paralogismos, considerando que eu também estava sujeito ao erro como qualquer outro. Eu rejeitei como falsas todas as razões que anteriormente eu tinha tomado como demonstrações, e, enfim, considerando que os mesmos pensamentos que temos quando despertados também podem nos acometer quando dormimos, sem que nenhum seja verdadeiro, decidi fingir que todas as coisas que até então tinham penetrado meu espírito não eram mais verdadeiras que as ilusões de meus sonhos. Mas logo em seguida ponderei que, querendo pensar, dessa forma, que tudo é falso, era necessário que o pensava, fosse alguma coisa, e observando que esta verdade, penso, logo existo, era tão firme e certa que as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de abalá-la. Julguei que eu podia adotá-la sem escrúpulos como o primeiro princípio da filosofia que eu buscava. Depois, examinei atentamente quem eu era, e vendo que eu podia fingir que não tinha nenhum corpo e que não havia nenhum mundo, nem nenhum lugar em que eu existisse, mas que não podia fingir que eu não existia, e que, ao contrário, pelo fato mesmo de eu duvidar da verdade das outras coisas, sucedia-se, evidente certamente, que eu existia, enquanto se eu somente deixasse de pensar, ainda que tudo que eu sempre tivesse imaginado fosse verdadeiro, eu não teria nenhuma razão para imaginar que eu existia. Disso concluí que eu era uma substância cuja única essência ou natureza era só pensar, e que para existir não necessitava de nenhum lugar nem dependia de nenhuma coisa material, de modo que esse eu, isto é, a alma, pela qual sou o que sou, é inteiramente distinta do corpo, e mesmo mais fácil de conhecer que ele, ainda que o corpo não existisse, a alma não deixaria ser tudo o que é. Após isso, eu considerei, de modo geral, o que é exigido para que uma proposição seja verdadeira e certa, pois, já que acabava de encontrar uma que eu sabia que o era, eu pensei que devia também saber no que consiste a certeza. E tendo observado que na proposição penso, logo existo, não há nada que assegure que eu digo a verdade, a não ser que vejo muito claramente que para pensar é preciso existir. Eu julguei que podia admitir esta regra geral, que as coisas que concebemos muito clara e distintamente são todas verdadeiras, mas que há somente alguma dificuldade em determinar quais são as que concebemos distintamente. Descartes, René. Discurso do método. Disponível em acesso em 29 de maio de 2013. Tradução Célia Gambini.